Você é uma extensão do rio de Deus. Lá naquela fábrica, no seu trabalho, você é uma extensão do rio de Deus. E a Bíblia diz que por onde o rio passa, tem vida, tem milagre. Por onde você passar, vai haver vida, vai haver transformação. Quando nós entramos no rio, quando nós se rendemos ao rio, nós frutificamos, nós damos fruto. Apocalipse, livro da Revelação, capítulo 22. Que texto? Apocalipse, capítulo 22, verso 1. Olha esse texto. Amém? Acharam? Está lá? É isso aí. Então, o anjo me mostrou o rio da água da vida, brilhante como o cristal, que saía do trono de Deus e do Cordeiro. No meio da praça da cidade, e de um outro lado do rio, está a árvore da vida, que produzia 12 frutos, dando o seu fruto de mês em mês, e as folhas da árvore são para a cura dos povos. Agora, acha aí o 12, verso 12. Eis que venho sem demora, e comigo está a recompensa que tenho para dar a cada um segundo as suas obras. Verso 13. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim, o primeiro e o último. Bem-aventurado aqueles que lavam as suas vestes, para que tenham direito à árvore da vida, e que entrem na cidade pelos portões. Fora ficarão os cães, os feiticeiros, os impuros, os assassinos, os idólatras e todos aqueles que ama e pratica a mentira. Eu, Jesus, envio meu anjo para dar testemunho destas coisas, a vocês nas igrejas. Eu sou a raiz da geração de Davi, a brilhante estrela da manhã. O Espírito e a noiva dizem: vem. Aquele que ouve, diga. Aquele que tem sede, venha. E quem quiser ter de graça a água da vida. Amém? Feche seus olhos. Senhor, obrigado pela sua palavra, Pai. Ô Senhor, eu te peço, Espírito Santo, trabalhe agora no nosso meio. Todo empecilho, toda dúvida, todo medo, Senhor, caia por terra. E que a sua palavra, Senhor, prevaleça no nosso meio. Toda distração, Senhor Jesus, que possa vir roubar a sua palavra, seja repreendida. E que a sua palavra produza frutos dentro de nós, em nome de Jesus, amém. Vira por mão da direita e da esquerda e diz assim: o rio continua a fluir. Isso, não, para um lado só, você diz assim, ó, o rio continua fluindo. Agora para o outro lado, o rio continua correndo. O apóstolo João é quem recebe a revelação do Apocalipse. Nesse momento, a maioria, se não todos os apóstolos já foram mortos, martirizados, cerrado ao meio, crucificado de cabeça para baixo, todos. Mas João está vivendo agora, preso em Patmos. E ele vai receber essa revelação.
Isso sempre fala muito comigo, porque João um dia recebeu um convite de Jesus. Um dia João está pescando com seu pai, com seus irmãos, seu pai Zebedeu. Jesus passa e diz: quer ser pescador de homens? E a Bíblia diz que João larga tudo e segue a Jesus. Esse homem hoje está vivendo e vai ter a grande revelação dos tempos do fim, porque um dia ele aceitou o convite de Jesus, porque um dia ele disse sim ao seu chamado, e agora ele está preso, e ele vai receber a revelação dos tempos, daquilo que há de vir. E o que é interessante é que esse homem andou com Jesus, por isso ele viu Jesus como homem. Diga homem. Esse homem, ele viu Jesus ressurreto. Então, ele também viu Jesus depois da morte. Ele andou com Jesus como homem e Jesus ressurreto. Mas agora ele vai ver Jesus glorificado. Nas três facetas do Cristo, ele vai ver Jesus. Ele vai ver. E o que é interessante é que no livro do Apocalipse, João vai ver o Cordeiro Santo que foi morto, mas ressuscitou. João no Apocalipse, ele vai ver o trono de Deus, de onde procede justiça e verdade. João, ele vai ver os anjos, os querubins, os seres viventes, dizendo: santo, santo, santo é o Senhor Deus. Toda a terra está cheia. João vai ver também aqui no livro do Apocalipse o avanço do mal, o mal avançando, enganando as nações, mas ele também vai ver Jesus com um sopro destruindo o inimigo. Oh, glória a Deus! João está tendo essas visões. João vai ver o livro da vida sendo aberto e liberando destinos, e liberando sentenças. João vai ver julgamentos, recompensas, mas também João vai ver a nova Jerusalém. Oh, aleluia! Ele vai ver a nova Jerusalém, e lá ele vai ver que não haverá mais choro, toda lágrima será enxugada, não existirá mais a morte, não haverá mais pranto, não haverá mais dor. Ele está tendo essas visões, e ele vai ver Cristo dizendo: eis que faço nova todas as coisas. João vai ver os muros dessa cidade, muro de jaspe. João vai ver as ruas de ouro. João vai ver algo muito interessante. Ele vai falar: não tem energia elétrica, não tem luz, mas ele vai ver que na cidade santa, na nova Jerusalém, aonde eu e você vai morar, amém? Não vai precisar de lamparina, não vai precisar de luz elétrica, porque a glória de Deus iluminará aquela cidade. Não vai precisar do sol nem da lua, porque Cristo é a lâmpada da cidade. Ele vai vendo essas visões e vai relatando. Mas quando ele chega aqui na última página da Bíblia, no final da sua revelação, no final da sua visão, ele vai ver que existe um rio. Aleluia! O rio está lá, o rio da vida.
ele vai ver o rio, e eu fiquei encantado, porque o rio sempre esteve lá. O rio que sai do trono de Deus. Aquele rio, Bomber, quando Deus planta um jardim em volta do rio, Ele coloca o jardim do Éden. E aqui no capítulo 22 é Deus restaurando, Rafa, o plano original. E se tem um rio no Éden, está aqui o rio. Sabe que rio é esse? Irmã Lucimar, é o rio que o profeta Ezequiel teve a visão do rio de Deus. Lá em Ezequiel capítulo 47, 700 anos antes de João escrever isso aqui. E eu entendi, o rio nunca parou de correr, o rio nunca parou de fluir. O rio de Deus está aí, mergulha nele, entra nele, como Naamã entrou naquele rio, entra no rio de Deus. O rio de Deus está correndo, mesmo que ainda em silêncio durante anos, mas vai encerrar, e João vê o rio de Deus, o rio está lá, que sai do trono. Oh, irmãos, é tempo de nós entrarmos nesse rio. O rio continua fluindo, o rio continua fluindo, se renda, entra no rio. Eu fiquei encantado com isso. Leva o rio para sua casa, leva o rio para o seu trabalho, leva o rio. A nossa vida é como um jardim, muitas vezes está seca, mas o rio de Deus está aqui hoje, dizendo: vem, eu tenho água para você. Quando eu e você entramos no rio de Deus, nós se tornamos um braço daquele rio. Nós começamos a frutificar, nós começamos a dar fruto. Mas como é isso? Jesus disse, João capítulo 7, verso 38, ele diz: quem crê em mim, como diz as Escrituras, do seu interior fluirão rios de águas vivas. Você é uma extensão do rio de Deus. Lá naquela fábrica, no seu trabalho, você é uma extensão do rio de Deus. E a Bíblia diz que por onde o rio passa, tem vida, tem milagre. Por onde você passar, vai haver vida, vai haver transformação. Quando nós entramos no rio, quando nós se rendemos ao rio, nós frutificamos, nós damos fruto. A nossa mentalidade é diferente. Para com essa mentalidade terrena. Você não é daqui, você está de passagem. Para com tanta distração, para com essa mentalidade da terra. Tenha a mentalidade transformada hoje pelo rio de Deus. O rio de Deus quer transformar a sua mente. O rio de Deus. E é interessante porque o anjo está mostrando para João. O anjo está mostrando. Mas se você ver o texto com atenção, você vai ver que Jesus diz, ele interrompe. Olha o verso 7. Ele diz: eis que venho sem demora. Irmãos, é uma mentalidade do céu. Você está muito distraído com muitas coisas. Você está muito distraído, e Deus nos chama a entrar no rio, a pensar no céu, a pensar nas coisas do céu.
a pensar nas coisas que não vão perecer. Eis que venho sem demora. A conversa está indo, o diálogo está indo, mas ele para e diz: eis que venho sem demora. E hoje o Espírito Santo está dizendo: você está preparado? Você está preparado para o arrebatamento? Ou você tem se iludido com esse mundo, com as coisas desse mundo? Você está esperando o noivo? No 7 ele diz: eis que venho sem demora. No 12 ele diz novamente: eis que venho sem demora. Ele está insistindo, está fechando a Bíblia Sagrada, os escritos, e Jesus está dizendo: eis que venho sem demora. Se prepara. Você está preparado? Você está preparado para o arrebatamento? Olha o verso 20. Olha o 20. Aquele que dá testemunho destas coisas diz: certamente venho sem demora. Olha a sequência. João diz, aqui é João dizendo: amém. Vem, Senhor Jesus. Que eu e você possa estar como João hoje, dizendo: ora, vem, Senhor Jesus. Vem, Senhor Jesus. Vem, porque nós estamos te esperando. Bem-aventurado que lava as suas vestes. E eu fiquei pensando, tem gente que só quer lavar as vestes no domingo. Na segunda, não lava. Na terça, muito menos. Ele quer vir no domingo e lavar as vestes. Não é assim. Vida cristã é lavar as vestes todos os dias. É manter a veste limpa. Eis que venho sem demora. Você está pronto? Você está preparado para o arrebatamento? O noivo está às portas. Jesus vem buscar a sua igreja. Hoje é o dia de você dizer: eu quero entrar nesse rio. Eu quero lavar as minhas vestes. O rio continua fluindo. Se o rio continua correndo e fluindo, o rio de Deus, qual é o nível que eu e você está? Em que nível você está? Eu fiquei pensando porque lá em Ezequiel, no capítulo 47, do 1 ao 5, o anjo vai mostrar 4 níveis. Aonde você está? Em Ezequiel vai falar de 4 níveis. Ezequiel, capítulo 47, no verso 3. O homem saiu para o leste, tendo na mão um cordel de medir. Mediu 500 metros e me fez passar pelas águas, que dava pelos tornozelos. Essa é a visão do profeta Ezequiel no rio de Deus. O anjo mede e diz: vem. E ele anda e as águas dá no tornozelo. E qual é o nível dos tornozelos? Águas no tornozelo é o nível da estabilidade. É isso. Quando você está com a água nos tornozelos, você está no controle. Quando você está com a água, você sai, você entra. Está tudo debaixo do seu controle, está tudo debaixo dos seus pés. O controle está na sua mão. É o nível da estabilidade. Mas qual é o perigo das águas no tornozelo? Qual é o perigo? O perigo
perigo é que você tem um controle. O perigo é que o seu tornozelo vai ficando rígido para andar em fé. E o cristão anda em fé. O tornozelo vai ficando rígido e você vai ficando muito confortável, muito estabilizado. Você diz: aqui está bom. A rigidez vai roubando o seu movimento da fé. E a estabilidade impede de você crescer. Você diz: aqui está bom, eu vou ficar por aqui. E eu marquei uma frase aqui: a estabilidade não combina com o crescimento. O conforto é o berço do conformismo. E o conformismo é o túmulo dos sonhos de Deus para mim e para você. Quando você taca água nos tornozelos, você está muito conformado. Você não vive os sonhos de Deus, você vive os seus sonhos. Mas o crente, ele olha para frente. Ele quer crescer, ele quer desenvolver. Quando você está nessa estabilidade, você vive de temporadas velhas. Você vive de histórias velhas. Deus disse assim: Samuel, até quando você vai ter pena de Saul? Velho. Samuel, eu já me provi, eu já achei um novo rei, Davi. Samuel, eu tenho um novo. Samuel, se desprende do velho. Muitas vezes nós estamos vivendo de temporadas velhas. E Deus está dizendo: eu tenho uma nova temporada. Eu tenho uma temporada nova de milagre para você. Saia dessa estabilidade e dependa de Deus. Águas no tornozelo. Você depende de você. O controle está com você. Qual é o nível que você está hoje? Com água no tornozelo? Mas no verso 4 vai aparecer um novo nível. Mediu mais 500 metros e me fez passar pelas águas, que dava pelos joelhos. É tão interessante porque eu tenho esses dois problemas. Tornozelo duro, não é calo, como que é o nome daquilo, pastora? Esporão no tornozelo. E eu também tenho o joelho ruim. O joelho, ele é o ponto que define o ritmo do corpo. Quando você está com o joelho ruim, que jeito você anda? Pedro, quando um jogador machuca o joelho, ele precisa voltar no ritmo do jogo. Porque é o joelho que dá o ritmo. O joelho que dá o ritmo. Quando andamos com Deus, o ritmo não é o seu. O nível do joelho, você quer colocar o seu ritmo em Deus. Mas quando a gente começa a entrar nesse rio, o ritmo é de Deus, não é seu. É Deus que coloca o ritmo. E eu fiquei pensando, porque a gente quer colocar o nosso ritmo. E sabe qual é o mal do século? Fala para mim, qual é o mal do século? A ansiedade. Sabe por quê? Que Deus está falando devagar. E nós estamos falando, não, nós vamos correr. Deus está falando devagar. E você está querendo acelerar. Você está querendo colocar o seu ritmo. E
aí sabe o que acontece? Ficamos ansiosos, caímos em ansiedade, não estamos prontos para viver o ritmo de Deus. Águas no joelho me ensina que quem tem que ditar o ritmo é Deus. Mas é interessante porque se o joelho dá o ritmo, se o joelho me dá esse ritmo e eu quero colocar o meu ritmo e eu fico ansioso, a Bíblia vai dar um remédio. Oh glória! A Bíblia vai dar um remédio. Paulo vai escrever um texto lindo, que ele está num resort. Paulo está fazendo um cruzeiro. Ele vai escrever a carta da felicidade, o livro da felicidade, que é Filipenses. Paulo está preso e ele vai falar sobre felicidade. Paulo está preso e ele vai escrever sobre a ansiedade. Filipenses 4, de 6 a 7. Porque se o joelho dá o ritmo e eu estou colocando o meu ritmo, não fiquem preocupados com coisas algumas, mas em tudo seja conhecidos diante de Deus os seus pedidos de vocês, pelas orações e súplicas. Sabe o que Paulo está dizendo? Dobre o seu joelho a Deus. Dobre o seu joelho a Deus. Joelho dobrado vence coração acelerado. Joelho me ensina que eu tenho que me dobrar ao Senhor e confiar nele, sem resistir os planos dele. Faça a terapia do joelho hoje. Fala: Vitor, eu estou com o meu ritmo muito acelerado e eu estou querendo entrar no ritmo de Deus. Qual é a receita? A terapia do joelho. Dobra e começa a contar tudo a Ele. Dobra e começa a entregar tudo a Ele. E o que vai acontecer? Um milagre. Qual é o milagre? A paz que excede todo o entendimento. O que é essa paz? Por fora está tudo transtornado, mas por dentro você está confiando. Por dentro você está crendo. Por dentro você está andando no ritmo de Deus e dizendo: eu vou esperar, eu vou aguardar, eu vou suportar. Não pelo nosso ritmo, mas no ritmo de Deus. O joelho, para quem o seu joelho se dobra? Para quem o seu joelho se dobra? Quem tem o seu joelho, tem o seu coração. Mas ele mede, o primeiro é tornozelo. O segundo é, e agora ele vai para um outro nível. Eu já estou acabando, outro nível. Ele vai falar sobre a cintura. Ele vai andando, tornozelo, joelhos, e agora o profeta Ezequiel chega no nível da cintura. Agora é interessante porque a cintura é um ponto muito interessante do nosso corpo, porque ali se junta a força e o equilíbrio. A nossa cintura que dá essa mobilidade para o nosso corpo. Em algumas versões fala lombos. A Bíblia usa muito essa versão, lombos. E o que é água na cintura? É suportar as pressões. Porque a cintura fala de força e equilíbrio. Força e equilíbrio. Quando a Bíblia fala cingir os lombos,
a Bíblia usa muito isso, cingir os lombos. Ela está falando o quê? Sobre se preparar. Quando a Bíblia usa esse termo, cingir os lombos, era para um soldado subir as vestes, amarrar, para ele se preparar para a guerra. Lança, arco, flecha. Para um atleta, era a mesma coisa, se preparar para uma corrida. Então a cintura fala de um preparo. Você tem que estar preparado para suportar as pressões do outro nível. Mas essa pressão, ela não é por fora, ela é por dentro. Essa pressão, ela é por dentro. E eu fiquei querendo entender isso, e eu lembrei de um personagem de Jó. Porque o vento soprou na casa de Jó, mas ele estava com os lombos cingidos. O vento soprou por fora. A mulher de Jó disse assim: ó, nega o seu Deus, cara, tá demais, nega, pede a morte, não dá. Mas ele disse: eu sei que o meu Redentor se levantará. Eu sei, é por dentro, é lombos cingidos, é aguentar a pressão. Jó estava pronto. Jó estava dizendo: a mulher dele não, nega o seu Deus, joga a toalha branca, mas ele estava dizendo: eu vou adorar o meu Deus, eu vou adorar o meu Deus, eu vou adorar o meu Deus. Águas na cintura fala de eu sei. Eu não estou vendo, mas eu sei. Chega de ver. Não, Deus não te chamou para ver. Saia dessa montanha de emoção que você está vivendo. Você quer ver tudo, mas Jó disse: eu sei que o meu Redentor vive, eu sei. Por dentro eu estou preparado. Por dentro eu estou pronto para aquilo que Deus tem para fazer. Águas na cintura é isso. Águas na cintura não é viver na emoção, mas é viver sabendo que Deus está no controle de todas as coisas. Eu vou adorar, eu vou adorar. E aí vem, eu encerro, o quarto nível, as águas profundas. O primeiro é depois é a cintura, e agora vem as águas profundas. As águas profundas é muito interessante. As águas profundas, Ezequiel 47, diz no verso 5: mediu ainda outro 500 metros, e já era um rio, que não podia atravessar, porque as águas tinham crescido. Eram águas em que se podia nadar. Isso aqui é muito interessante. Presta atenção nisso, porque as águas profundas, Rafa, está falando de uma rendição total. As águas profundas, Gu, vem comigo. Até aqui o profeta veio andando, é sobre ele. Mas as águas profundas não é mais sobre você, é sobre Deus. As águas profundas agora é sobre Deus. Eu acho isso tão lindo, que o profeta diz assim: é águas que dava para nadar. Agora, no texto, o profeta nadou? Não. Porque o nadar, pastor, é do homem.
Nadar é uma ação do homem. E nessa aqui, Verga, nessas águas profundas, tudo é Deus. Tudo é Deus. O profeta vem andando até o 3º nível, mas no 4º é Deus que realiza. Águas profundas não é sobre a sua força, mas é sobre Deus. Águas profundas não é sobre as suas pernas, não é do jeito que você imagina, mas é tudo sobre Deus, é do jeito de Deus. E o que é interessante é que as águas profundas saem fora da lógica humana. O profeta, eu creio que ele foi indo e se vendo mergulhar, mas ele não mergulha naquelas águas, porque ali agora tudo é Deus. Águas profundas, irmã Edininha, não é sobre as pernas, mas é sobre a mão de Deus segurando, é sobre a mão de Deus no controle, é sobre a mão de Deus. E eu acho isso tão lindo, porque quando a gente se rende, e é isso, as águas profundas é isso, é quando você se rende totalmente a Deus, entrega tudo na mão dEle, Ele vai te guiar, Ele vai controlar, Ele vai dizer o tempo. Quando você está nessa fase, que você se rende, olha isso, você começa a contemplar o que Deus fez. Porque olha o texto, quando ele vê, olha isso, olha o verso 6, então ele me perguntou, você viu isso, filho do homem? Águas profundas, você se rende a Deus, se rende ao domínio, ao controle de Deus, e você começa a contemplar o que Ele fez. Fato é, que no verso 7, quando eles saem do rio, quando cheguei lá, eis que à margem do rio havia grande abundância de árvores, dos 2 lados do rio. Olha isso, ele está lá nas águas profundas, e Deus está na margem trabalhando, e Deus está na margem curando, e Deus está na margem restaurando. Quando você está nas águas profundas, Deus está trabalhando. Está tudo seco, mas você entregou, você confiou, você está na mão dEle. E quando Ele sai agora, Ele começa a contemplar e dizer, ué, mas está tudo florescendo, tem fruto para todo lado. Olha isso, você contempla. No verso 7 ele contempla, no verso 8 vem a palavra, por onde esse rio passar, tudo vai restaurar, tudo vai transformar, tudo vai mudar. Mas aqui tem algo mais interessante ainda, porque todos os verbos que estão aqui, depois que o profeta sai da água profunda, é tudo no futuro. Deus está dizendo, eu vou cuidar do seu futuro, cara. Quando você entrega tudo na minha mão, eu vou cuidar do seu futuro. Olha isso, olha o 10, junto a eles acharão. Fala para mim, cadê os professores? Fala comigo. Está no futuro? Não está, Pedro? Está no futuro. Lê o texto depois, do 8 ao 12, você vai ver que tudo está no futuro. Deus está dizendo, eu vou cuidar do seu futuro. Entre nas águas e descanse, entre nas águas e descanse, porque eu cuido do seu futuro. E aquele rio sai restaurando todas as coisas.
Mas o que é interessante é porque isso é tão lindo, porque esse rio ficou silencioso. 700 anos ninguém falou desse rio, e agora João vai ver esse rio lá na cidade santa. O rio que sai do templo, que é a visão de Ezequiel. O rio sai do templo, mas aqui João viu, sai do trono. A visão de Ezequiel, o rio cura locais. A visão de João, o rio cura as nações. Na visão de Ezequiel, o rio renova as margens. Mas na visão de Apocalipse, o rio abastece a eternidade. Qual é o nível que você está? Qual é o nível que você está? Nós estamos no ano da presença. E eu quero te perguntar, qual é o nível que você está? No que você tem confiado? No seu joelho? No seu ritmo? Na sua ansiedade? Nos seus planos? Dobre o joelho hoje a Deus e entregue a Ele. Rios fluirão de dentro de você. Rios fluirão de dentro de você. O rio de Deus continua correndo. O rio de Deus não está parado. E eu e você precisamos entrar nesse rio. Fica de pé. Mas hoje o Senhor está dizendo: entre. Vem mais fundo. Vem mais fundo que eu tenho mais para você. Vem mais fundo, vem para águas profundas.